Então vai para uma das regiões mais afetadas. Vamos para a zona norte da capital fluminense. A gente conversa com Edson Soledade, que vai mostrar em tempo real agora qual que é a situação de momento nessa região da capital fluminense. Lembrando que essa ação policial aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão e a situação por lá, nesse começo de quarta-feira, é o Edson que mostra pra gente um grande reforço policial, imagino, né, Edson? Um bom dia mais uma vez. Pois é, Carol, bom dia mais uma vez para você, bom dia a todos. Como você disse, o Olaria ele foi um dos bairros mais afetados daqui da Zona Norte por causa dessa operação. Por que o Olaria foi bastante afetado? Só para o pessoal em casa conseguir entender, eu vou virar aqui a câmera, olha. Aqui é a entrada da Vila Cruzeiro, da comunidade da Vila Cruzeiro. E logo ali, aqui atrás do 16º Batalhão, é a comunidade conhecida como Pedra do Sapo. Então, aqui, exatamente aqui neste local, é a divisa dos complexos. O Alemão, ele fica do lado esquerdo e o complexo da Penha, ele já começa aqui no lado direito. Então, foi um clima muito tenso aqui ontem no bairro de Olaria, até porque o 16º Batalhão, ele serviu como um QG para os 2.500 policiais que estavam envolvidos na estação. Então ontem as ruas estavam bem vazias, o comércio ontem ele estava quase que todo fechado, muitas pessoas não abriram e eu até conversei com alguns comerciantes ontem para tentar entender por que eles estavam com as portas fechadas. Eu perguntei se tinha alguma determinação, se foi inclusive o tráfico que fez esse pedido, só que não, eles me informaram que conforme eles foram percebendo que algumas pessoas estavam fechando as portas, então eles com medo começaram a fechar também, até porque ontem teve a informação aqui no bairro de que um supermercado ele foi saqueado, então as pessoas ficaram com bastante medo, os comerciantes, e como aqui tem muito comércio local, então as pessoas ficaram com medo de continuarem aí com as portas abertas. Falando ainda sobre transporte público, hoje ele funciona normalmente aqui no bairro de Olaria. Ontem a gente não conseguia ver aqui um ônibus, uma van, que seja, então ontem não passava ônibus aqui, então como vocês conseguem perceber aí no vídeo, a gente tem aqui bastante ônibus aqui, o transporte público ele funciona, vou dizer até que perfeitamente, porque em dias normais também não é comum a gente ver muitos ônibus aqui em Olaria, eu falo até mesmo como morador aqui do bairro, né? E outra informação que a Rafa deu ainda há pouco, falando sobre a possível atualização do número de mortos, eu conversando com algumas pessoas que moram na comunidade, eu fui informado o seguinte, que esse número de 60 mortos, ele não é um número real, porque tem muitas pessoas, tem muitos mortos ainda que não foram, não vou nem dizer que não foram encontrados, mas que não foram oficializados. Isso de acordo com moradores de lá de dentro da Vila Cruzeiro e também com familiares, que eu entrei em contato e me falaram, e tem muitas pessoas também que estão desaparecidas. Então, dentre desses 60 suspeitos que foram mortos, então esse número ele pode aumentar ainda muito mais, ele pode aumentar bastante. Eu não tenho como especificar aqui um número exato, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas, eu suponho que esse número ele pode passar aí de repente dos 100. E voltando aqui a falar sobre o transporte público, até para as pessoas que moram aqui em Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Penha, o transporte ele funciona muito de uma forma bastante tranquila. Então você que está em casa e acompanha aqui o nosso jornal, se você está indo para o trabalho, pode ir tranquilo no ponto de ônibus. Ontem, por volta das 10 horas da noite, teve um outro tiroteio aqui na Vila Cruzeiro, onde a gente conseguia ouvir aqui perfeitamente também. Só que foi uma madrugada bastante tranquila em vista do que aconteceu de terça para quarta. Então, de segunda para terça, perdão. Então, foi uma madrugada bastante tranquila, a gente não ouviu um tiro. Eu reforço, eu moro aqui próximo, né? Então, a gente ouve. E ontem a gente conseguiu perceber que já foi uma madrugada bastante tranquila, então foi uma manhã bastante tranquila também. As pessoas já estão indo trabalhar normalmente. O ponto de ônibus hoje, por volta das 5h30 da manhã, ele estava muito movimentado, então as pessoas já conseguem andar por aqui sem medo. Vocês conseguem perceber ali ao fundo, ó, tem bastante gente indo trabalhar agora, são 6h27, então as pessoas já estão saindo de casa, já estão se movimentando, até porque, como eu disse, aqui o bairro de Olaria ele foi um dos bairros mais afetados com essa operação, já que o bairro de Olaria ele é exatamente a divisa
dos complexos do Alemão ali do lado esquerdo e o complexo da Vila da Penha, que fica bem aqui do lado esquerdo, que é onde começa ali a Vila Cruzeiro. Então é isso, Rafa, eu por aqui, Carol, eu por aqui, eu acompanho tudo que acontece, qualquer informação eu faço contato, eu volto com você. Ô Edson, deixa eu aproveitar que você está com a gente, até trazendo aí o relato de morador dessa região. O que você consegue explicar sobre esse complexo da Penha e esse complexo do Alemão? Você fala do bairro de Olaria, que fica justamente aí na divisão entre esses dois complexos. O que você consegue relatar em termos até mesmo de expansão do Comando Vermelho nessa região? Então, vamos lá, eu vou virar a câmera aqui mais uma vez, só para o pessoal de casa conseguir entender, porque tem muita gente que acompanha aqui a CNN e de fato não conhece o bairro de Olaria, até pessoas também que são de outros estados, né? Aqui hoje foi tudo classificado como o complexo do Alemão, só que antes não era assim. Antes era o complexo do Alemão e logo ali na frente era também a Vila Cruzeiro, só que de uns anos para cá tudo foi classificado como complexo do Alemão. Por que chamam de complexo? Começa mais ou menos ali da altura de Bom Sucesso, quase chegando em Inhaúma, mais ou menos. Então, de lá para cá, essa região ela é toda dominada pelo tráfico da facção Comando Vermelho. Então, por isso que acabou chamando tudo aqui de Complexo do Alemão. Então, são várias comunidades. Eu não lembro exatamente agora o número de comunidades que formam os complexos do Alemão e da Penha, mas é algo em torno de 26. Então, essa comunidade que fica bem aqui atrás do batalhão é a comunidade conhecida como Pedra do Sapo. Então, ela é a última comunidade do Complexo do Alemão antes de chegar no Complexo da Penha, que inicia com a Vila Cruzeiro, que é também uma comunidade bastante conhecida. Só para atualizar e lembrar também que o Complexo do Alemão ele ficou muito conhecido depois da morte do jornalista Tim Lopes. Então lá, inclusive, tem uma escola, Tim Lopes. Então o complexo todo aqui do Alemão ele ficou conhecido muito mais por causa da morte do jornalista Tim Lopes. Isso eu falo já algo que tem muitos anos, bem mais de 10 anos, né? E esse daqui ele é o bairro de Olaria. Então a gente começa ali pelo bairro de Bom Sucesso, depois vem o bairro de Ramos, vem o bairro de Olaria e logo em seguida vem o bairro da Penha. Então acabou que se tornou um complexo porque de lá para cá tudo é dominado pela facção do Comando Vermelho. E a gente mais à frente também tem ali o Jacaré também, que é comandada também pela facção do Comando Vermelho. E aqui hoje, essa via, inclusive, aqui do bairro de Olaria, ela é, vamos dizer assim, a principal via de acesso para essas comunidades, né? Então aqui é a rua Delfim Carlos, onde passam ônibus aqui, o transporte público, pessoas que trabalham no centro do Rio, aqui tem ônibus para o centro do Rio, tem ônibus também para um bairro que tem aqui próximo, que é o Del Castilho, onde as pessoas vão pegar o metrô também para ir para a Zona Sul, até mesmo para ir para a Barra. Aqui também é bem próximo da linha amarela. Então, quando eu digo que Olaria ele foi um bairro bastante afetado, é por causa disso. E tem muitas pessoas que moram nessas comunidades dos complexos do Alemão e da Penha, que eles utilizam o transporte público aqui em Olaria. Muitos, quando retornam do trabalho, quando vão trabalhar, utilizam esse ponto de ônibus, inclusive. E esse aqui é o 16º Batalhão, que é o batalhão que é responsável por toda essa região e também toda vez que tem operação aqui nas comunidades da Vila Cruzeiro, da Pedra do Sapo, até mesmo ali do Complexo do Alemão, que fica mais ali no Itararé, na Grota. Então o 16º Batalhão, na maioria das vezes, ele é utilizado como QG para os policiais que atuam nessas operações. Então, na operação de ontem, de acordo com a Secretaria de Segurança, foram mais de 2.500 policiais, então era muito comum aqui essa movimentação dos carros de polícia. A gente via aqui muitos policiais com motos, com os carros, com os blindados da PM, até mesmo policiais civis utilizando este batalhão. Então ontem a movimentação aqui foi bastante intensa, a rua bastante vazia e com muito policial. É uma informação também que eu tive
de moradores de lá da Vila Cruzeiro, que tem muitos policiais que ainda estão dentro da comunidade, embora a gente tenha recebido uma informação oficial, até mesmo da Secretaria de Segurança, de que essa operação ela já terminou, porém tem muitos policiais ainda à procura de cumprir novos mandados, vamos dizer assim, dentro das comunidades. Qualquer dúvida você pode me acionar aqui, o meu áudio ele não está muito bom, não estou conseguindo ouvir você tão perfeitamente, mas de qualquer forma eu acredito que essa tenha sido a sua pergunta. E só para reforçar, Pedra do Sapo aqui termina o Complexo do Alemão e aqui já começa o Complexo da Penha na Vila Cruzeiro. Volto com você, Carol. Edson, importante, Edson que traz informação para a gente dos locais onde há uma maior apreensão nesta quarta-feira.